O podcast de hoje é com Iago Moraes. Ele é mestre e doutor em filosofia, psicanalista e pesquisador. Hoje a gente vai falar sobre a mente humana, a liberdade e o sentido da vida. Obrigado a todos por estarem apoiando aos episódios aqui do podcast. E agora, meus amigos, Iago Moraes. Iago, eu vou começar com uma pergunta assim, pra gente dar o start, né? Uhum. Na sua visão, o ser humano realmente é livre ou a liberdade é uma ilusão? Olha, eu acho que é uma pergunta, filosófica, né, essa, porque trabalha com a questão, né, do que é primeiramente, né, liberdade, né. Acho que os filósofos, trabalharam muito isso durante, muito tempo, né, pensando se de fato a gente é livre, né. Eu acho que, o Sartre, né, o Jean Paul Sartre, é um filósofo que pensou muito bem isso, né, que ele disse que nós somos condenados a ser livres, né, o ser humano é livre, o tempo todo, né, digamos assim, mesmo quando você escolhe não fazer nada, né, você está sendo livre, né. Então eu acho que a liberdade não é uma ilusão, eu acho, né, a gente tem a possibilidade de ser livre a todo momento, embora, claro, a gente, tenha situações em que você não tem muito o que fazer, né, você fica refém, né. Mas também uma coisa que o Sartre disse, né, que eu acho que é importante, é sobre o que a gente faz, né, daquilo que fizeram com a gente, né. Que também eu acho que pode ser um bom jeito de pensar as dimensões da liberdade, né. Eu acho que é uma questão, enfim, não tem solução como todas as questões da filosofia, né. Você não tem uma resposta pronta, né, uma resposta acabada, né. Mas eu acho que a liberdade não é uma ilusão, não. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, a gente exerce ela todo o tempo, né. Só a gente olhar aí para as pessoas, elas estão exercendo a liberdade, né. Se pensar politicamente, talvez, essa liberdade ela seja condicionada, né, ao lugar que você tá, né, ao lugar que Então, mas se está condicionado ao lugar que você está, o seu ambiente e seu histórico genético, isso é liberdade? eu acho que dá pra dizer que sim, né, ela só não é talvez liberdade plena, né. A gente tem talvez a sensação de que a liberdade, talvez precisa ser plena, né, mas eu acho que ela pode se dar de diferentes formas, né. Eh, eu acho que depende, lógico, né, da situação que você tá, mas, você pode mesmo assim, escolher, né, não fazer nada, né, que é o que muitas pessoas fazem, né, escolhem não fazer nada. E como que você sabe que é você que está escolhendo isso? Pois é, eu acho que aí a gente entra, né, numa questão, difícil, né, que é uma seara, assim, complicada, né, que é sobre o que que é o eu, né. É uma pergunta que os filósofos fazem em geral, né, eles discutem, né, o que que é o eu, né, o que é essa personalidade, né, essa pessoa, de que maneira, né, você pode se conhecer, né, se isso que a gente conhece é físico ou é, enfim, metafísico, né. Em geral, a gente tem uma certeza, né, de que é nós mesmos que estamos fazendo as coisas, mas a psicanálise, quando ela surge, né, ela mostra que, bom, continua sendo você que está fazendo, né, as coisas, agindo, escolhendo, mas de alguma maneira, você também tem um inconsciente, né, você também não é só esse eu, né, não é só essa consciência, né, você também é uma outra coisa, e essa outra coisa é inconsciente, digamos assim, né. Então, quando Freud cria a psicanálise, né, ele vai colocar isso um pouco, em xeque, né, quem que é esse eu que está agindo, né. Eh, tem um lado dele inconsciente, digamos assim, né. Então, a gente pode se questionar se é a gente mesmo que está, agindo, né.
mas isso vai te levar, digamos, a pensar e refletir, né, sobre essas questões que são filosóficas, né? O que é o eu, o que é a consciência, né? Se você de fato é dono, né, da sua consciência, se não, né? O que que é que tá em jogo, assim, né? Eh, eu acho que são questões interessantes, né, para abrir a conversa, da filosofia, da psicanálise, né, sobretudo metafísica, né? Eu acho que, eh, quando eu penso nessa questão, né, eu me lembro do Bergson, né, que é o filósofo que eu estudei. E, bom, o Bergson, ele tem uma teoria, né, de que a gente tem 2 eus, né. Ele faz toda a filosofia dele é uma espécie de, digamos assim, reflexão, né, sobre a interioridade e a superfície, né, esse profundo e esse exterior, né. E ele vai dizer num determinado momento que a gente tem 2 eus, né, mas como assim? Bom, primeiro você tem um eu superficial, né, que é esse eu da linguagem, da sociedade, né, esse eu que aparece, digamos, quando a gente se comunica, né. Talvez aqui estejamos nessa superficialidade do eu, né. Mas embora essa palavra superficial, ela às vezes é carregada, né, de uma certa preconceito, não é que é superficial porque, não tem importância, né. O que o Bergson diz esse eu, ele é um aspecto, né, da nossa consciência, da nossa pessoa, digamos assim, que é feito justamente para trabalhar a linguagem, para se comunicar. Ele bom socialmente, né, ele serve socialmente. Mas o Bergson vai dizer: "Bom, você não tem só esse eu superficial, você tem um outro aspecto, né, que é o aspecto profundo". E esse aspecto profundo, né, o Bergson vai dizer assim: "Você conhece ele não através, dos mecanismos tradicionais que você tem, né, ou seja, da sua inteligência, do conceito, né, do entendimento. Você precisa de uma outra ferramenta para conhecer, esse aspecto do eu. Então, o que que esse aspecto do eu revela, né? Ele revela a nossa, profundidade, a nossa interioridade, toda a nossa vida, passada, né. Digamos, ele é esse encontro com o ser, né, com a duração, né, esse conceito que o Bergson, trabalha muito bem. Então ele vai dizer: "Bom, esse eu profundo, né, é justamente o eu que pode ser livre, né. É justamente o eu, é da onde vem a liberdade, né, ela emana, quando a gente a nossa pessoa inteira, né". Então ele vai dizer assim: "Você tem situações em que realmente esse eu profundo, ele não pode vir à tona, né". Até por um desconhecimento nosso, né, eu acho que o Bergson, ele é um filósofo que instiga, né, a gente a pensar a nossa profundidade, né, nesse sentido de que você tem alguma coisa para além da superfície, né, para além do que você conhece, né, aqui nessa, digamos, conversa, né, nesse momento atual tem alguma coisa profunda, né. Então ele vai dizer que esse eu profundo, que é da onde você pode pensar a sua liberdade, né, da onde você pode pensar a sua história pessoal, o seu caráter, né, ele é conhecido de uma outra forma que é através da intuição, né, essa palavra que a gente usa, assim, no dia a dia, né, intuição e tal. O Bergson tem um conceito que é um método, né, propriamente de, investigar essa profundidade das coisas, né. Então, eu acho que eu responderia, né, com o Bergson que a gente às vezes, não age, com a nossa pessoa inteira, né, às vezes a gente age parcialmente, assim, né. Talvez seja uma resposta. Mas essas 2 eus, assim, que você falou, né, isso de certa forma, você consegue fazer uma separação entre esses 2 eus ou seria só uma forma de tentar entender melhor o que realmente é um só? Na verdade, nós somos um, né, não é que tem 2 Sim. pessoas, né, dentro da gente. Mas o que o Bergson está tentando descrever, né, são maneiras como a gente, se relaciona com o mundo, né, com as pessoas, com
os objetos, né? Então a gente tem essas duas formas de, digamos, responder, né? Mas na visão dele, a consciência, o consciente não está diretamente ligado com o inconsciente. Olha, o Bergson tem uma teoria, né, sobre o inconsciente, em que eu acho interessante, né? Eu estudei isso no mestrado, porque, primeiro, né, assim, para contextualizar, né, ele é um filósofo, né, que está ali no fim do século XIX, né, o começo do XX. Então ele tem toda uma atmosfera, né, científica da época, né, que ele está dialogando com a psicologia, né, com a biologia. Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que 77,3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. E ele faz uma espécie de crítica, né, à psicologia da época dele, né. Bom, o segundo livro dele, que se chama Matéria e Memória, ele vai propor, digamos assim, uma teoria, né, uma tese sobre o inconsciente, né. Então, o que que ele diz, né, que o nosso inconsciente, ele é essa totalidade do nosso passado, né. Que ele é conservado, né, segundo Bergson, pela nossa memória. Então você tem, esse passado, né, a gente tem o nosso presente e o nosso futuro. Então ele vai dizer assim, bom, ele vai chamar de inconsciente ontológico, né, o o Deleuze faz uma leitura assim, né, do inconsciente ontológico. Então ele diz: "Olha, esse inconsciente, ele vai sendo atualizado na nossa vida, né, ele vai sendo atualizado na nossa consciência", digamos assim, né. Então tem todo um processo, né, que passa desse inconsciente, que seria o virtual, né, que ele chama de virtual, para esse consciente que seria o atual, né. Então, a proposta do Bergson é diferente da proposta, do Freud, por exemplo, enfim. É uma questão complicada, né, mas o Bergson vai dizer que, as nossas ações, né, é diferente o modo como ele lê, né, as ações, por exemplo, cotidianas, né, que seria consciente, né, mas que a gente estaria usando essa, memória inconsciente para poder, por exemplo, né, você perceber esse objeto, você precisa recuperar, né, a sua lembrança para poder reconhecê-lo, né. Porque você já viu esse objeto, você sabe que é uma garrafa, né, você sabe que é, enfim, uma água que está ali e tal. Então, o que que você faz, né, nesse caso? Você tem 2 processos, né, o inconsciente e o consciente. Então, para ele, nós temos um inconsciente, né, mas também nós temos uma consciência, digamos assim, né. Eh, a diferença com o Freud vai ser que o Freud propõe, né, toda uma discussão sobre a teoria do recalque, né, sobre como, os nossos desejos, né, são, reprimidos, né, como que o inconsciente é essa instância, né, que a gente, enfim, lida com ela todo o tempo, que ela aparece, né, no nosso cotidiano, né, no sonho, no ato falho, né, no xiste, enfim. O Freud tem uma outra pegada, assim, né, Sim. mas o Bergson ele propõe, uma forma de ler, né, digamos, também a mente humana, né. Acho que esse é o grande a grande curiosidade, né, desses filósofos era entender, tanto do Bergson quanto Freud, né, era entender como é que a mente funciona, né, Na sua como visão, que a mente é puramente biológica ou existe algo metafísico ali? bom, essa é uma questão, dificílima, né, assim, eu acho que, na minha opinião, né, você tem as 2 coisas,
né? Você tem tanto processos biológicos, né? Quanto processos também que não são biológicos, né? Uma Quais coisa, processos não são biológicos? por exemplo, o inconsciente, né? Eu acho que uma coisa que o Freud sacou muito bem, né, e também os outros psicanalistas que vieram depois dele, né, principalmente o Lacan, foi que o nosso inconsciente, né, ele não é cerebral, né, ele não tá na sua cabeça, digamos assim, né. Isso é uma coisa que o próprio Bergson Não também... é? ele não tá no cérebro, não é cerebral, né. Porque, veja, o que a gente tem hoje de discussão, né, sobre a vida, né, psíquica e tal, você pode, assim, separar, digamos, a discussão em duas correntes, né. Você tem, de um lado, os espiritualistas, né, e você tem do outro os materialistas. Então, a gente vê na história, né, do pensamento que muitos, pensadores e pensadoras, né, vão dizer: "Bom, você tem só corpo, né, você tem só o cerebral, só o material físico, né. E de outro lado você tem, pessoas que vão dizer: "Bom, existe alguma coisa além, né, desse físico, desse cerebral". Por exemplo, né, o Bergson vai dar um exemplo interessantíssimo, que é o da memória, né. Se você abrir a sua cabeça, né, numa sala Hum. de cirurgia, né, e tal, e olhar lá, você pode perguntar assim: "Cadê a memória?". Cadê a minha memória, né? Sei lá, o que eu comi ontem, assim. Você não vê, esta memória no microscópio, né? Você pode ver, digamos, o seu cérebro, né? Quando você coloca ele numa ressonância, você vai ver atividades lá, Mas né? de certa forma é porque a gente não tem tecnologia ainda pra isso, né? Não sei se seria isso, né? Porque eu acho que, de fato, né? Por exemplo, quando você pensa na psicanálise, o que que a gente entende, assim, né, que as palavras, né, o que eu digo, né, que é uma coisa, um som, né, que sai da minha boca, né, ou uma escrita, né, ela altera o meu cérebro, né, ela consegue alterar, né. Então, não é dizer que, bom, não é negar que processos, né, químicos estejam ocorrendo no cérebro, eles acontecem. Mas você dizer que esses processos geram a consciência, ou esses processos geram o inconsciente, né, Você já deriva... viu aquele caso, desculpa interromper, mas você já viu aquele caso do Phineas Gage? Já que é o que Isso, caiu uma barra de ferro. é. Pra contextualizar só o pessoal que não tá escutando, basicamente um cara lá que ele trabalhava numa, acho que um minerador, alguma coisa assim, numa explosão Uhum, saiu, né, uma uhum, barra de ferro e furou aqui o crânio dele de fato. uhum, Só que aí só pegou o córtex pré-frontal dele, se não me engano, né, uhum, que é basicamente a área onde você toma as decisões racionais e tem, ali o onde você entende como funciona a sociedade e você tem os seus filtros ali, né. uhum, E aí o cara sobreviveu a isso e depois de um tempo saiu do hospital e tal, começou a, por exemplo, mijar na rua, né, fazer várias coisas, assim, absurdas, uhum, ficar pelado em público. Quer dizer, biologicamente aquela área saiu do cérebro dele, foi danificada, uhum, e isso mudou a forma como ele age. uhum. Ou seja, mudou também, de certa forma, a consciência dele. Sim, sim. É, quando você entra nessa discussão, né, vão ter aqueles que a gente chama de fisicalistas, né, fisicalismo reducionista, né, que são os que acham que, tudo, né, pode ser explicado através do cérebro, né. Então, por exemplo, eu tô apaixonado, né, o que que seria essa paixão, né, esse afeto humano? Você poderia explicar, bom, é uma interação, né, do seu, sei lá, um fio lá do seu cérebro que produz, não sei, né. Liberação de hormônios e tal. Isso, você poderia dizer assim, né. Isso é uma forma de reduzir totalmente, né, a mente humana, os afetos aos processos, eh, biológicos, né. O que
a gente encontra, né, como uma contraposição a isso, é dizer que, bom, você, por exemplo, explicar uma sensação, né, uma qualidade, né, ela não é redutível a esses processos, biológicos, né. Por que não? Porque porque você precisaria, de alguma forma, né, conseguir traduzir uma coisa que não é totalmente, biológica, né, porque é isso, a Dá um exemplo, palavra assim. a palavra, ela é de uma outra ordem, né, a palavra ela é de uma outra, natureza, né, que ela não é, digamos a gente, lógico, articula, né, palavras, a gente articula, eh, frases, né, mas ela não tá, digamos assim, eh eh, ela tá no cérebro, né, porque você precisa desse processo para falar, mas ela não se reduz, né. O exemplo da memória é interessante porque, assim, hoje a memória seria uma espécie de calcanhar de Aquiles da neurociência, né. Você pode chegar para qualquer neurocientista e dizer: "Bom, me mostra onde está a memória, as minhas memórias", né. Esse é um argumento que, assim, ele não consegue te mostrar aonde está, né. O que você tem são, interações, né, que você consegue ver, mas não, digamos, não é memória em si, né, essa que é a questão, né. A memória em si, ela é uma outra coisa, né, que a gente não sabe o que é, né. Não que tenha uma resposta também do que ela seja, né, mas a gente não sabe o que ela é, né. E quando você reduz, digamos, o inconsciente ou reduz a consciência o seu cérebro, né, você corre o risco de então dizer: "Bom, a gente". Bom, voltando aqui, a gente teve um probleminha técnico, mas seguimos aí, Iago. Então, o lance um pouco é dizer assim, né, olha, você disse, né, a gente talvez não tenha tecnologia para isso, né. Não sei, né, se um dia a gente vai descobrir alguma forma de, investigar o cérebro, né, com outras tecnologias, né. Sim, mas assim, fazendo uma provocação, cara. Uhum, Olhando, assim, a consciência e tal, você dizer que o inconsciente, nesse sentido que você tá dizendo até agora, que ele existe, que isso daí acontece, não é meio que puramente uma teoria sem evidências nenhuma, assim? olha, esse é um debate que é interessante, acho que é importante também de falar, né, porque recentemente houve umas discussões, né, saiu um livro, né, não sei se você chegou a ver, sobre, falando, né, das pseudociências, né, e colocaram a psicanálise como sendo uma delas, né. É um debate, assim, muito difícil, extenso, né, mas o que dá para dizer é o seguinte, né, você tem hoje, pesquisas, né, científicas que foram feitas sobre, os efeitos da psicanálise, né. Então você tem, uma série de estudos, né, que mostram que a psicanálise faz efeito, né, ela ajuda, às vezes, a pessoa a lidar com o sofrimento, a lidar, né, com uma série de, dores, né, psíquicas, digamos assim, né. Então, mas como que foi feito esses estudos? Porque se você for analisar e também fazer estudos não muito selecionados, que tem Uhum, toda uma seleção de quem você vai selecionar, por exemplo, para fazer o estudo, etc, uhum, né, existe uma norma, assim, uhum, para de fato, eh, fazer sentido, né, uhum, logicamente ali. sim, Eh, Se você pegar e analisar isso eu falo porque parece, né, que é isso. Porque alguns convidados vieram aqui e falaram, depois eu pesquisei também. uhum, Então se você pegar e analisar, por exemplo, casos em que amigos conversaram, então, tipo assim, eu tô com um problema aqui, eu vou lá e converso com o João, uhum, desabafando, não sei o que e tal, e ele fala: "Ah, não", dá algumas dicas e alguma coisa do tipo. Vai ter uma porcentagem que também vai sair a dor por conta dessa conversa, entendeu? sim, Assim como qualquer coisa, assim como jogar futebol, assim como, assistir TV e qualquer coisa do tipo, uhum, entende? Então,
talvez não é necessariamente a psicanálise perante esse ponto de vista, Uhum, entende? E sim apenas uma seleção ruim, assim, da abordagem e de como foi feita essa pesquisa. uhum. É, veja, esses estudos, né, eu não assim, o que eu sei, né, é que eles estão, em algumas revistas, reconhecidas, né, de psiquiatria, por exemplo, né. Acho que na World Psychiatry é uma delas, eu não me lembro exatamente. Mas, esse é um debate interessante, né, de se discutir, por exemplo, o que que é, né, cura, o que que é eficácia, né, numa psicoterapia, né, isso inclui a psicanálise, né. Você pode tem um exemplo, assim, que eu acho interessante, né, você pode, por exemplo, encontrar um sujeito, né, que ele tem, um grande conflito, por exemplo, com a sexualidade dele, né. E aí ele vai procurar uma psicanálise, né, e ele vai, digamos, se haver, né, com esse desejo, né, que é às vezes um desejo que não pode ser, manifestado por conta da família, por conta da sociedade, né. Então você tem 2 situações, né, esse sujeito vai lá, faz uma psicanálise, né, por algum tempo e tal, e ele percebe que, de fato, ele descobre, né, qual que é o desejo dele. Para ele, digamos, né, vai ser benéfico, né, vai ser bom, né, ele vai poder viver, sem precisar esconder aquilo, sem precisar sofrer por aquilo, né, por ser uma coisa que ele não era, né. Mas para a sociedade, ele pode sofrer justamente por isso, né, porque a nossa sociedade não aceita determinadas escolhas, de orientação sexual, né. Então você vai dizer: "Bom, para o sujeito foi bom, mas ele vai continuar talvez sofrendo por conta da sociedade que não, reconhece às vezes, né, eh, essa escolha, né, que é dele", enfim. Então, você vê, né, como esse exemplo ele coloca: "Bom, mas é benéfico ou não é benéfico?", né. Porque às vezes assumir uma certa, orientação, né, pode te trazer problemas, né. Se você realmente decide assumir, né. A gente sabe que, o Brasil, né, é muito conservador nesse sentido, né, as pessoas morrem porque elas, têm uma determinada escolha, né, uma determinada posição, né, de satisfação, de escolha, né, de amorosa e tal. E por que que você escolheu justo a psicanálise e não, por exemplo, uma prática baseada em evidência, alguma coisa do tipo? Olha, eu acho que a minha escolha, né, pela psicanálise, como a gente estava conversando, né, ela se deu primeiramente na minha análise pessoal, né. Então, a primeira vez que eu fiz, análise, eu estava num momento, difícil, assim, da vida, né, passando por uma grande angústia, e a psicanálise me ajudou a nomear essa angústia, né, porque era uma coisa que nem eu mesmo sabia, né. Dizer sobre, né. Então, o que eu acho que a psicanálise mostra, né, pra gente é que a gente pode contar, né, a nossa história de uma outra forma, né. Você não pode mudar o seu passado, né, isso é inalterável, né. Você não pode voltar no até agora a gente não criou máquina do tempo, então não dá pra voltar. Mas você pode recontar essa história de um outro lugar, de um outro jeito, né. Você pode aprender a nomear, né, os seus afetos, a nomear o seu sofrimento. E isso, né, e aí vem um pouco essa discussão sobre a eficácia da psicanálise, né, isso é, digamos, interessante, isso é bom para o sujeito, né, a partir do momento que ele consegue contar essa história de um outro lugar, né, isso pode ajudar ele a não é que vai parar de sofrer, né, a gente tem essa ideia de que, né, eu vou procurar às vezes, né, a gente pensa: procurar um psicanalista porque eu não quero mais sofrer". Não, você vai sofrer, né, talvez para o resto da vida, mas, por outros problemas, né, não aquele mesmo problema talvez, né.
Dizer que você vai, enfim, fazer uma psicanálise e nunca mais vai sofrer, isso não existe, né? A gente não pode vender essa ideia, né? Porque ela é. Mas bom, então quer dizer, pra mim funcionou, né? Para mim, eu posso dizer que a psicanálise funcionou, ela me ajudou, né? E ainda funciona, eu acho, assim, né? Na própria clínica a gente vê esses resultados, né? É claro que é difícil você mensurar, né? Por exemplo, esse tipo de coisa, né? Mensurar objetivamente, cientificamente, né? Mas voltando a esses estudos, né? O que tem, assim, que mostra é que, de fato, há algumas estudos que mostram que ela tem uma eficácia, assim, né? Eh, Ela funciona, né? As pessoas dizem isso, né? Olha, eu melhorei, né? Eu não sofro mais de tal coisa, né? Puxando então para angústia, Iago. Hum. Como que uma pessoa pode sair da angústia, se isso realmente é possível? Olha, tem várias maneiras, né, de sair da angústia, A né? vida por si só não é angústia? Ela é bem angustiante, né? Acho que o que o Freud mostrou muito bem, né, foi dizer que, né, quando a gente nasce, né, a gente estava lá, né, confortável, né, num lugar tranquilo, né, gostosinho assim, e de repente você sai para esse mundo, né, e esse mundo ele é uma loucura, né, tem muita coisa acontecendo, muitos estímulos, né. Então viver é angustiante, né, você viver nesse mundo que a gente está hoje, ele causa muita angústia, né. Agora não existe uma fórmula, né, do tipo faça tal coisa que você vai, se desangustiar, né. O que a gente vê na psicanálise, né, é que é possível, né, escutar esse sujeito, né, e antes de tudo também escutar o que que é essa angústia, né, porque a angústia não tem um nome só, ela não é um nome só, né, ela pode ter vários, né. Então posso estar angustiado, com o trabalho, posso estar angustiado, no relacionamento, posso estar angustiado em vários aspectos, né. E às vezes você percebe que angústia, na verdade, era, sei lá, medo de viajar de avião, né. Angústia era medo de ficar sozinho, né. Angústia pode ser, enfim, medo de perder o emprego, né. Então, o Freud dizia, né, que a gente tem, 3 fontes de sofrimento, né. Então ele vai dizer: "Bom, você sofre, pelas causas externas, né, então, a gente tá aqui, daqui a pouco começa a chover, alaga tudo, né, isso pode ser causa de sofrimento, né, choveu demais". Claro, né, a gente tem hoje a gente sabe que a gente também tem uma parcela de culpa nisso, mas, enfim, um furacão você às vezes, né, não é responsável por aquilo, então é uma causa natural, né, da vida, Sim. sei lá. A outra coisa, né, seria o corpo, né, o corpo adoece, né, a gente vai ficando velho, a gente pode ser cometido por uma doença que, às vezes, não é por opção, né. Claro que se você, né, fumar e beber a vida inteira, né, pode ser que você desenvolva alguma coisa, mas também não, né, você pode ter uma vida saudável, de repente você descobre uma doença e você sofre por aquilo. E a terceira coisa seria das relações humanas, né. As nossas relações, elas são causa de sofrimento, né, isso o Freud percebeu muito bem, né, e a teoria dele tá toda, digamos, montada em cima disso, né, desse outro, né, que também é, enfim, causa da minha Então você dor. acha que realmente é possível sair da angústia? Eu acho que sim, né, tem maneiras de sair da angústia, mas eu acho que nós somos estruturalmente seres, né, angustiados, assim, né. A gente percebe que em psicanálise, né, você não vai encontrar um objeto que te satisfaça completamente, né. Cara, me parece, assim, analisando o contexto da vida e tal, que as pessoas, elas realmente procuram fugir da angústia o tempo inteiro, e para isso Uhum, elas criam metas, objetivos e projetos, uhum, buscam sentimentos, né. Meio que parece que a angústia que é, por padrão, uhum.
e aí você faz coisas pra tentar sair dessa angústia, só que você sempre fica num Uhum. ciclo eterno, né. Você é o ratinho lá na correndo naquele negócio lá, né. É, de fato, a gente cria, né, sintomas que é uma espécie de compromisso, né, pra poder lidar mesmo com as coisas, né, com as adversidades da vida, né. Então, o que a psicanálise mostra é que às vezes você também não quer se livrar do seu sintoma, né. Na verdade, nem é bom que você se livre totalmente dele, né. A psicanálise ela não visa necessariamente curar sintomas, né. Isso coloca ela, numa contraposição, por exemplo, com a medicina, né. Quando você está doente, né, você vai num médico, né, você tá gripado, você quer curar aquele sintoma, né, você quer ficar bom, né, parar de tossir e tal. Na psicanálise, a gente, vai, por exemplo, escutar, né, esse sujeito, escutar esse sintoma, e perceber que, enfim, a coisa é mais embaixo, né, que tem outras coisas ali, e não necessariamente visa, curar totalmente esse sintoma, né, porque às vezes você tem um sintoma que é estruturante do sujeito, né, e se você tira esse sintoma, ele não sabe muito o que fazer com a vida depois, né. É Então, mesmo? Em que caso, por exemplo? você tem vários, assim, né, eu não sei, tô pensando em algum exemplo prático, né, eh, mas, por exemplo, né, às vezes você tira, sei lá, a religião de uma pessoa, né, às vezes aquilo é o que explica a vida dela, né, e se você tirar isso dela, ela não tem mais, razão, às vezes, né, de não ver mais graça nas coisas, assim, né. Então, a gente vê na psicanálise, né, que, eh, não se trata tanto de curar demais, assim, né, de ficar, né, você precisa, aprender ou melhor, a ouvir, né, que você talvez, tá repetindo, né, como você disse, essa repetição, né. Se perguntar o porquê que você repete, né, o porquê que você tá nesse lugar repetitivo, né. E também, ver, né, que nessa repetição, do mesmo, né, esse eterno retorno, talvez tenha ali uma mínima diferença possível, né, de se encontrar e de fazer alguma coisa com isso, né. Eh, então acho que a psicanálise ela vai um pouco para esse lado, assim, né, que é diferente da medicina, né, é diferente de outras terapias. Né, que às vezes, vai, por exemplo, reforçar, né, o que a gente chama de reforço do ego, né. Então você, eh, sei lá, a pessoa vai procurando: "Ah, tô insatisfeito com o meu trabalho", né. Você pode dizer: "Bom, mas então procura outro emprego", né. Não necessariamente vai fazer a pessoa feliz aquilo, né, não necessariamente vai resolver a vida dela, né. Mas pode ajudar. Pode ajudar, né, mas às vezes você percebe que ela vai trocar de emprego e continua sofrendo, né. Então você fala: "Bom, era o emprego? Não", né, ou era: sei lá, eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa, né, eu me relaciono com as mesmas pessoas". Não basta você dizer: "Ah, então procura outra pessoa, outro tipo de pessoa, né, vai em outro lugar", né. Você acha que aquela frase lá do Schopenhauer de que, se não me engano, a vida é o tédio de ter e a ânsia de possuir, né, uma coisa do tipo. Quer dizer, quando você não tem algo, você quer aquilo exacerbadamente, quando você já tem, você tem tédio por ter, né. Por exemplo, carro de luxo, né. O Uhum, cara fica sonhando a vida inteira em ter um carro. "Ah não, quero ter uma Ferrari de 1,5 milhão, 2 milhões". Aí o cara vai lá, trabalha a vida inteira, compra, uhum. depois de uma semana e meia, 2 semanas, o cara olha pra aquilo e sente um tédio, assim, né. Parece que é isso pra todas as coisas da vida. É. É um pouco por aí a coisa, né. Quer dizer, a vida é sofrimento. Eu diria que sim, mas não só, né. Dá pra, acho que obter uma graça disso tudo, né, senão também a gente Em que sentido? eu acho que você tem a arte, né, é uma forma de talvez, escapar,
né, desse sofrimento eterno, né. Talvez é uma eu acho assim, né, eu já ouvi acho que do Rubem Alves uma vez disse, né, que a vida ela não tem sentido, né, mas também você não é, proibido de dar algum sentido para ela, né. Então nesse, percurso de sofrimento, você pode encontrar pequenos, prazeres, né, pequenos amores, você pode encontrar algum respiro, né, nisso tudo, assim, né, porque também não acho que seja só, desgraça e destruição, né. Mas, enfim, acho que dá pra dizer, né, que essa frase que você mencionou do Schopenhauer, o a gente pensa, né, que o desejo é um pouco nesse sentido, né, é que ele é alguma coisa que você quer e quando você tem, você percebe que, você quer outra coisa, né. "Ah, não era bem isso que eu queria, né, não era bem aquilo", né. Então você pensa: "Ah, eu quero um carro, uma Ferrari", né, quando você consegue, você fala: "Bom, o que que eu faço agora com isso?", né. Às vezes você passa uma vida inteira, né, tentando, e aí quando você consegue, e aí, né? Então, pra que viver? Eu acho que o que a gente pode, pensar é que talvez você não precisa necessariamente ficar preso, né, a certos, ideais, né, que às vezes te massacram, né. É um pouco assim, é tentar achar o seu modo ali de ser feliz, né. Porque às vezes é isso, a gente, escuta que ter uma Ferrari é bom, né, que vai te fazer alguém diferente ou que é importante você ter isso, né. Mas na verdade tem o seu jeito, né, de ser feliz, o seu jeito de, ser no mundo, que eu acho que cada um constrói a sua maneira, né. E a psicanálise é uma forma de, muitas vezes, te ajudar a olhar para isso, né, sem muito eh, se prender ao que é, digamos, ideal demais, né, baixar um pouco isso, né, baixar um pouco esses ideais e mostrar que tem outras coisas, né. Talvez às vezes tem outros carros, né, não é só Ferrari, né, talvez carro antigo, né, ou tem moto, né, tem caminhão, sei lá. Tô pensando aqui, né, que acho que é isso, um pouco, mostrar que tem muito mais coisas além, né, do que um ideal, às vezes, fixo, né, cristalizado, né, que a gente acaba seguindo, né, a vida inteira, assim, né. Sim. Mas eu acho que a vida é difícil, né. E pra quem tá escutando a gente e tá, assim, digamos que no fundo do poço, cara, Hum. como que ela pode colocar alguma prática pra conseguir sair da situação? Claro que evidente que, a forma mais eficaz é fazendo terapia, né, mas vamos falar que a pessoa não tem grana ou tá em uma situação que não consegue, assim. O Uhum. que ela deve olhar pra si mesmo, refletir, meditar, fazer alguma coisa assim? Alguma dica prática mesmo, assim, pra essa pessoa conseguir sair dessa situação? Olha, eu acho que é importante, né, procurar sempre uma ajuda de um profissional, né. E você disse questão de grana, existem diversos, espaços, né, acho que na universidade é uma delas, né. A gente tem também no próprio SUS, né, acho que, mecanismos para isso, né, em que você pode obter essa ajuda, né, mesmo sem ter dinheiro, né. Então assim, claro, né, o meu conselho seria a pessoa procurar esse tipo de ajuda, procurar, uma ajuda, entre familiares, entre amigos, né. Eh, Porque é isso, às vezes você tá numa situação difícil mesmo, né, que precisa de uma apoio, assim, né, e às vezes a pessoa não sabe muito o que fazer, né. Então acho que a conselho mais prático, assim, seria procurar esses espaços, né, esses profissionais que podem te ajudar, né, talvez a sair Mas como desse. a pessoa pode olhar pra si mesmo de forma imparcial e tentar achar um problema ali? Olha, geralmente, as pessoas sabem, né, quando elas estão, assim, com um problema que geralmente ele move elas, né. Eu estava dizendo um pouco dos sintomas, né, a gente, costuma criar sintomas, né,
pra gente viver e dar conta, né, da realidade, né? Você acorda todo dia e, né, encarar a coisa ali, né? E às vezes esses sintomas, né, eles, a maneira como eles funcionam, né, o Freud dizia que eles são substitutos, né, da nossa satisfação, né? Então, quer dizer, como você não pode realizar tal coisa, você cria um sintoma, né, e ele vai ser um substituto, né? Mas como um substituto, ele é parcial, né? Então chega uma hora que ele não funciona mais, né? E quando ele não funciona, certos momentos a pessoa vai procurar uma ajuda, né? Então, geralmente, né, quando a pessoa procura uma ajuda de um psicanalista, de um profissional, ela já tá, né, numa situação em que as coisas não estão funcionando direito, né? Enquanto funciona, as pessoas vão levando, digamos assim, né? Então essa coisa de, todo mundo precisa de terapia, né? Não sei, tem pessoas que estão bem, assim, né? Dá pra ir vivendo, né? Embora entre trancos e barrancos, né? Mas a pessoa não tá, assim, num estado de emergência, né? Quando alguém procura um psicanalista é justamente quando ela percebe que alguma coisa não tá funcionando mais nesse sintoma que ela tinha, né? E por que que você diz, o que que você diria em relação à sociedade atual, assim? Parece que a sociedade tá meio que delirando, né, cara? Nos últimos tempos, assim. Você vê com esse Uhum, boom das redes sociais e pessoas fazendo coisas ridículas, assim, uhum, sei lá, na internet, alguma coisa do tipo. E as pessoas não estão bem mentalmente falando, né? uhum. O que que tá acontecendo, assim? Você acha que as consequências vão ser graves nesse sentido? Olha, prever, né, o que vai acontecer é um pouco difícil, assim, né? O que a gente pode olhar, né, para isso tudo e pensar é que eu acho, né, na minha opinião, que a tecnologia, né, e aí eu tô incluindo todas essas tecnologias atuais, né, enfim, o smartphone, né, as redes sociais, tudo isso tá mudando o nosso comportamento, a nossa forma de viver no mundo, né? A gente percebe hoje que a gente está muito acelerado, né? Isso causa mais angústia, né? Porque você precisa, né, de resposta rápida, né? Você precisa de informação rápida, né? Isso tudo vai acumulando, né? A gente não tem mais tempo, parece, para digerir a coisa, né? Porque você vê uma coisa aqui já tem 10 coisas novas, né? Eu não sei para onde a gente vai, né, exatamente com isso tudo, mas eu acho que o ser humano sempre tem, assim, um pouco uma capacidade de se reinventar, né. Eu não E o que que tá sei, acontecendo com a sociedade, você acha? olha, eu acho que tá acontecendo, uma novas formas de se relacionar, né. Eu acho que a gente tem eu acho que outras, maneiras, né, de ser e estar no mundo, né, que tá mudando justamente, pela uso dessas tecnologias, né. Eu acho que a nossa noção de tempo tá mudando, né, a nossa noção de espaço tá mudando, né. Hoje a noção de tempo é outra, né, a noção de espaço é outra, né, quer dizer, não tá o que é longe não é mais longe, é perto, né, a gente tem assim, outras modalidades de se relacionar, né, eu acho que isso tá mudando, né. Sem contar também, enfim, a nossa, economia, né, a nossa forma de, produzir, né, eu acho que tem mudado, né, hoje em dia tem um pouco essa coisa de você ter que produzir a todo tempo, né, ter que ser, produtivo, ativo, né, você tem que saber usar o seu tempo, né, você tem que saber manipular. Isso deixa as pessoas um pouco doentes, né? Deixa, eu acho que tem deixado, assim, né. Porque, né, você vê esse excesso de produção, né, esse excesso de, eh, produtividade, de resultado, né, que é uma coisa que foi colocada
na nossa própria conta, né? Quer dizer, você é responsável pelos seus resultados, né? Você tem que gerar resultados, gerar lucro, né? Isso angustia, né? Porque coloca o sujeito, né, numa situação em que Não é ele... determinístico, né? Quer dizer, não só depende de você pro seu sucesso, mas grande parte com certeza sim, né? Então isso, em porcentagem, é uma afirmação um pouco correta. Digamos assim, né, que você colocar, né, que tudo depende de você, né, só você pode... Você é o seu chefe, você é o dono de si, né? Claro, a gente sabe que coisas que a gente faz, né, dependem do nosso esforço, né? Mas não tudo, né? E não nesse excesso eh, de tamanho, né? De Sim. produção. Mas, por exemplo, você fez o seu mestrado, doutorado em filosofia. Se você Uhum. não tivesse estudado e se esforçado, você não teria chego nessa posição. Sim, sim, mas também nesse percurso, né, eu tive, por exemplo, a sorte, né, de conseguir, durante a graduação ter, bolsa, né, de estudo que me manteve, né. Então se eu tivesse que... Sim, é uma soma da sorte mais a sua É, boa vontade ali, né? mais uma política pública, digamos assim, porque sem isso talvez eu tivesse até feito, mas não, da forma que eu fiz, né. Ou, bom, eu conheci pessoas que tiveram que abandonar esse percurso, né, porque não tinha, recurso financeiro, por exemplo, né. Então, esse excesso de produtividade, né, de informação que a gente tem hoje, né, eu acho que tem mudado, um pouco as relações, né, e colocado, na nossa conta que eu acho que é tudo, né, dependeria da pessoa e isso, faz com que ela, às vezes, não se dê conta, né, de que tem alguma coisa além, eu acho, né. Então isso angustia, isso leva a sofrimento, né, isso leva a diversas, tipos, né, de sofrimento na sociedade, angústias, né. Eh Então, mas onde que tá o equilíbrio, então? Porque se você pensar e você ficar nessa produtividade absurda até uns, sei lá, uns 35, 40 anos, depois, teoricamente, se tudo der certo, claro, você vai aproveitar muito mais, né? uhum, Desses 40 pra frente, e isso vai te abrir experiências muito mais satisfatórias do que, por exemplo, se você não tivesse feito isso, né, até os 40 anos. Quer dizer, você vai poder viajar para mais lugares e conhecer mais pessoas, né, uhum. e fazer coisas que você não teria recurso para fazer se você não tivesse, produzido muito até essa idade. Depende, como você disse, né, se der certo, né, e depende do que também, né. Então, mas não vale o risco? Bom, acho que tudo aquilo que talvez, tire, né, você, de uma posição, né, que eu acho que assim, se vai te fazer sofrer dessa forma excessiva, né, talvez você perca, né, digamos, várias coisas nesse percurso, né. Eu não sei se vale a pena, aí acho que cada um tem que, Perder o quê, por exemplo? pois é, então às vezes, sei lá, você, vamos pensar num exemplo aqui, né, você tem um filho, e aí você vive nessa produtividade, excessiva, você pode perder, por exemplo, a infância dele, você pode perder o contato com ele, um exemplo aqui, né. Mas aí que tá, acho que cada um vai poder dizer de si, né, eu acho que, eh, Você não acha que vale a pena isso? perder a infância de um filho... Não, nesse sentido de, É. por exemplo, você se abdicar de muitas coisas. Não necessariamente você vai perder a infância do seu filho, né? Mas você vai aproveitar menos ela. Só Uhum, que aí você vai aproveitar mais a juventude dele, uhum. né? Depende, né, não sei exatamente, assim, né, pode ser que Não, sim, eu pode falo ser que assim, nesse não. caso, exato, nesse caso hipotético, né? Pois é, se nesse caso hipotético, né, o que que você, né, trocar, né, a infância pela adolescência. É uma opção, né, se pra pessoa... Não sei, eu não acho que seja interessante ter essa perda, né. Quer dizer, mas o que que dá pra fazer com isso, né, se é benéfico ou não, né. Eu acho que o que a gente, vê um pouco, na sociedade, né,
pensando assim nesse diagnóstico, né, é que eu acho que a gente, deixa passar muita coisa, né, a vida vai se tornando uma espécie de uma coisa mecânica, né, automática, né. Eu acho que é preciso dar um passo talvez para trás, né, e repensar, eu acho, né, o que que a gente está fazendo com isso tudo, né. Eu não sei se esse novo modo de relação, né, com a tecnologia, se isso tudo enfim, vai ser bom ou ruim, né. Como eu disse, a gente tem, sei lá, direções de que algumas pessoas estão sofrendo muito, né, por isso, assim. Mas outras estão ganhando, né, aí quem que é quem, né, depende do lugar, né, depende, enfim, uma Qual é série a de melhor forma de viver a vida, então? puxa, a melhor forma, eu acho que talvez, seja você, nesse caminho, né, ir refazendo os seus percursos, né. Não acho que tem uma forma única, né, de viver a vida, uma forma única de felicidade, né. A gente sabe que isso muda, né, conforme você vai, Tenta ser menos abstrato, cara. menos abstrato. Ah, não sei, eu acho que, tem várias formas de viver bem a vida, eu acho que com arte, com literatura, né, com cinema, você vivendo as relações, autenticamente, né, você se colocando, eh, num risco, né, que é próprio das relações, que é de às vezes não dar certo, né, às vezes, eh Tem que ter esse risco aí na sua visão. eu acho que sim, né, acho que é isso, viver é uma coisa meio incerta, né. E quando você se relaciona com as outras pessoas, com o mundo, né, você vai ter sempre esses riscos, né. A própria escolha, né, quando você escolhe alguma coisa, você deixa, eh, outras 1000 para trás, né. Então se você está escolhendo um modo de vida, você está deixando outros de lado, né. Então acho que talvez a melhor forma de viver seja se entrar num acordo com essas perdas, né. Quer dizer, não dá pra você ter tudo, né, não dá pra você viver tudo, não dá pra você viver de todas as formas, né. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, então, o que que dá pra fazer com isso, né, o que que dá pra fazer com isso que eu deixo de ter, né. Tem pessoas que passam a vida se lamentando, né: "Ah, mas eu, deixei de lado tal coisa, né, porque eu precisei, né, viver outra coisa, viver de uma outra forma, né. Então acho que a vida bem vivida talvez seja entrar num ajuste, né, com isso. Talvez você sofra menos, né, ou sofra melhor, né. Senão a gente vai se lamentar de tudo também, né, Sim. eh, a vida não ela é limitante por si só, né, você não pode ter tudo. Então, diante do nosso papo até agora, parece que a vida não tem sentido nenhum, né? Porque a gente meio que foi jogado, você até falou de Freud lá, a gente foi meio jogado aqui nesse universo, nessa realidade que a gente não faz nem ideia do que é. Eu nem sei se você existe, você nem sabe se eu existo, nem eu sei se eu existo. Eu não sei o que vai acontecer depois da morte, eu não sei de nada, na verdade. Assim como você, assim como qualquer um. Eh, E também tem essas questões, né, você vai ter que se abdicar de várias coisas para fazer outras e você não vai parece que sempre você tá nesse tédio ou você tá nessa ânsia. A vida tem sentido? Eh, acho que em si mesma não, né, mas a gente é uma espécie, né, um animal, assim, falante, né. E à medida que a gente fala, à medida que a gente dá sentido para as coisas, né, a vida acho que passa a ter sentido, né. Porque a gente tá sempre falando, né, a gente tá sempre nomeando, né, chamando isso de amor, isso de ódio, né, isso gosto, não gosto, né. E
a gente inventa, né, sentido. Eu acho que esse é o bacana da coisa, né? Pelo menos a nossa espécie é essa espécie capaz de, né, vir aqui fazer um podcast, ficar falando de várias questões, né? Que a gente nem sabe, né, no fim das contas, se, como você disse, né, se tem vida após a morte ou não, né? Mas a gente aposta, né? A gente fala sobre, né? A gente escreve livros sobre, né? A gente filma, né? Faz cinema, faz música, né? Então, não é proibido de dar sentido, né, para a vida. A gente vai ter que escolher um deles, né, para Tudo isso é um viver. delírio, né? Pode ser que sim, né? Mas vamos delirar, né? Quer dizer, essa saída do caminho, né? Às vezes você vai para outros, né? Quer dizer, quem delira vai para outros caminhos, né? Sai da sua lira, né? Mas às vezes você acha outros. Não sei se tem algum problema nisso. Acho que não. Acho que é bom procurar outros caminhos também, né? Sim. O problema é você só ficar em um só, né? A vida inteira, né? Ou ser condenado a isso, né? Ou ser determinado por esses, enfim, significantes que às vezes a gente leva, né, uma vida inteira. Só um caminho é possível, né? Só aqui é possível fazer, só desse jeito, só dessa maneira, só esse sentido, né? Isso é uma grande fonte de sofrimento, eu acho, né? A gente achar que só tem um caminho, né? Não acho que seja por aí, assim, né, a coisa. E o que você acha hoje dessa crise da falta de sentido nas pessoas e busca pelo propósito, né? Aí você Uhum, vê mercado surgindo, né? Como, por uhum, exemplo, o mercado dos coaches. uhum, uhum, Encontre o seu propósito hoje. uhum. Como que você observa essa situação de hoje? Pois é, eu acho que tem muita gente, né, querendo dar sentido para as coisas, né? E às vezes acho que a gente tem até um excesso de sentido, né? Não sei nem se é uma falta, né? Mas é um excesso, né? Porque você pode ser várias coisas, né? Hoje em dia, né, no nossa sociedade que a gente vive, né, você tem muita coisa que você pode ser, né? Até uns anos atrás, a gente estava um pouco determinado, né, pelo local que você nascia, né? Você tinha menos escolhas, assim, né? Sei lá, se você pensar na época medieval, né? Se você nascesse camponês, você ia ser camponês. Se você nascesse da nobreza, você ia ser nobre, né? Não tinha muito como mudar esse rumo, assim, né? Hoje em dia tem, né? Você pode ser várias coisas, né? Você pode ser CEO, você pode ser artista, você pode fazer sucesso, pode não fazer. Então a gente também não sabe muito o que fazer com isso, né? Talvez Então, justamente por ter tantas opções a gente fica perdido. né? Porque se você tem duas escolhas, né? Parece que a coisa fica mais fácil. Agora, se você tem 300 escolhas, né? Tem pessoas assim que se angustia na Netflix, né? Porque a pessoa abre o Netflix, ela tem lá vários filmes. Aí qual que ela vai ver? Né? Ah, esse aqui, não, mas tem outro melhor. Ah, não, mas tem um outro que tem um ator que eu gosto. Ah, não, mas tem um outro que ganhou o Oscar, né? E aí, qual que você escolhe? Aí você fica meio desesperado, assim, né? Então, acho que essa onda coach, assim, né? Que eu acho que vem de um sentido de vida que não sei se ele existe muito bem, né? Porque você, enfim, propõe umas coisas que eu acho que estão fora, assim, né? São proposições rápidas e fáceis, né? Eu acho que a vida tem mais nuances do que a gente imagina, né? Então, assim, acho que tem muito excesso de sentido também, né? E acho que a psicanálise, ela é um pouco essa tentativa de esvaziar, né? Às vezes, esses sentidos em excesso, né? Eh, Talvez colocar, né? Um pouco essa coisa do... tem 300 opções, mas talvez você encontre duas ali que te sirva, né? Então, acho que... De explorar essas duas ao máximo, assim. é, é. Porque é um pouco isso, né? Acho que todo mundo tem, né, algo a dizer, tem
um nicho, né, que ela pode, se dar melhor, que gosta, né. É. Então é correto, assim, sei lá, um cara solteiro que é CEO de uma empresa, ou o cara é um prodígio, assim. Tem até um filme que vai nessa linha que eu vou falar, chama Natureza Selvagem, Na Natureza Hum, Selvagem. hum, É um cara, assim, que ele é um prodígio na escola e ele juntou uma grana, acho que 19.000, uma história real, assim, né, uhum, US$ 19.000, uma coisa assim. E aí, cara, ele sumiu, não falou nada pra família, devia ter os seus 18 anos ali, terminando o ensino médio, sei lá, uma coisa assim. E aí ele pegou toda a grana e saiu fora. uhum, Tipo assim, ele passou nas melhores universidades e tal, sem falar nada, saiu fora, que ele estava com a meta de conhecer algum lugar ali do Canadá. uhum, E ele atravessou os Estados Unidos inteiro ali, indo para o Canadá. Eh, e a ideia dele era viver sozinho lá na mata, no inverno, no floresta do Canadá. E aí, cara, aconteceram várias coisas, ele fez várias aventuras. Você acha que isso fez sentido pra ele? No final, ele morreu, né, uhum, nessa busca pela liberdade extrema. Quer dizer, a liberdade tem consequências severas, né. uhum, Você acha que ele agiu corretamente? Se ele sentiu que ele viveu a vida melhor? uhum. Como que ele morreu? Ele ficou morrendo de fome, né, Uhum, e ele não levou nada de comunicação, de nem sei se na época tinha celular, eu acho que tinha, mas não tinha conexão com nada, assim, e ele uhum, ficou meio que numa área isolada, cara. Um momento lá ele passou fome, e aí ele comeu umas amoras, assim, alguma frutinha que era venenosa, e ele uhum, morreu disso. uhum. É bom, quando a gente pensa certo ou errado, né, pode soar um pouco assim, né, que tem um certo, e um errado universal, né. Não sei se pra ele, assim, ele A talvez, questão acho que a pergunta é, ele foi imprudente? talvez não levar, comida, né, e morrer de fome, não sei, Mas se né. isso fazia parte do sentido dele? Pois é, né, aí também, eu acho que a gente esbarra, né, num tema da liberdade, né, se a pessoa quer isso, né, é claro que, também essa liberdade de novo, né, se a gente for problematizar, né, hoje, por exemplo, se você, cortar um braço, né, você vai e corta um braço, você vai ser atendido pelo vai vir um bombeiro, provavelmente vai te salvar, né, eles vão querer te salvar, né. Então, você está submetido, né, a uma série de regras, né, de leis que, fazem com que você, às vezes, não possa morrer, né. Aqui no Brasil a gente não tem, né, nenhuma lei sobre eutanásia, né. Você escolhe morrer, né. Então isso, você vê, né, essa discussão do será que ele, né, fazia sentido pra ele e tal, mas esbarra nisso, né, esbarra no Estado, né, esbarra na lei, né, esbarra em outras coisas. Eh, não sei, né, acho que eu gostaria de perguntar pra ele se ele achava que isso fazia sentido e se ele, nesse fim último, né, se aquilo valeu a pena, né. Porque É. também acho que tem isso, né, às vezes a gente só pode dizer, né, só depois, né. É só retroativamente olhar para aquilo que foi, né, e falar: "Bom, fez sentido, valeu", né. Eu acho que a pergunta primária, assim, talvez, que eu fico pensando nisso, é o que realmente importa na vida, né? Uhum, Porque se você tiver uma opinião X, isso vai mudar todos os seus atos daqui pra frente na sua vida. E se você tiver opinião Y, uhum, sua vida vai ser totalmente diferente. Então, se sim. pra esse cara o que realmente importa na vida é seguir esse sonho e fazer aquilo e morar sozinho ali e passar fome e tentar sobreviver, talvez esse foi o caminho dele, né? Uhum. É, a gente muda, né, sempre assim no decorrer da vida, né. Que bom, né, que a gente muda. Talvez, como você disse, né, tenha feito sentido para ele mudar tudo isso, né. É claro que, a gente tem que avaliar, né, outras, variantes, né, porque é isso, a gente não tá sozinho, né, no mundo, né, tem toda
relações, né, que se estabelecem, mas de fato, né, a gente acho que tem a tendência a mudar, né, de opinião e mudar o rumo, né, conforme as coisas vão acontecendo, né. Às vezes a gente fica preso, né, numa opinião só, numa compreensão só, né, isso também leva a sofrimento, né. Pode ser ruim, né. Iago, vamos fazer uma pausa rapidinho. Vamos. Bom, voltamos aqui. Iago, a gente tava falando em off ali, da gente fazer uma ranquear, né, os melhores filósofos aí da história, né? Uhum, Falar um pouquinho de cada um também. uhum. Bora fazer isso daí. Bora. Então aqui a gente vai, doutor aí em filosofia vai ranquear os melhores filósofos na visão dele aí, né? Uhum, E explicar o porquê. Começando ali com o Platão, cara. A gente tem ali o rank S, né? Que é os mais feras assim. Aí tem o A, B, C, D. uhum. Onde você coloca o Platão? Hum, Pensa que Platão. você vai colocar outros no S também, né? Ah, tá. Não é só um, né? Tá. É de cima pra baixo, né? Eu colocaria o Platão no A, eu acho. É, Por que não o S? olha, eu acho que olhando ali, né, tem outros que eu acho que eu gosto mais, né? Mas claro, o Platão tem uma importância, né, para a filosofia, né, para a história da filosofia, né? A gente diz que toda a história, alguns, né, dizem que toda a história da filosofia é uma espécie de eh, conversa para complementar o que o Platão e o Aristóteles falaram, né? Que, quer dizer, esses caras foram tão grandes, né? Mas eu acho que, enfim, a teoria dele também é interessante, mas tem outros ali que eu acho que são mais. Iria pro S, assim, né? O Platão tem uma divisão do mundo, né? O mundo das ideias, o mundo sensível. Mas eu acho que ele é um cara da época dele, né? Então eu escolho esse A, assim, né? Tá. Também não é o superior, mas também não é. E o Sartre? Deixa eu ver. Acho que o Sartre eu colocaria também no A, né? É, o Sartre é, enfim, um filósofo, né, da liberdade, né? Tem toda uma importância ali para os anos 60, né? Acho que ele foi um grande intelectual, né? Brigou, né? Linha de frente ali nas épocas do Maio de 68, né? Enfim, Sim. embora fosse crítico do Bergson, né? Mas É mesmo? ele, assim, escreveu um pequeno texto, né? Chamado A Imaginação, e ele fala um pouco sobre o Bergson, eh, que, enfim, é discutível, né? Sim. Mas vamos lá. Sócrates. Acho que no S. É. Você Sócrates. coloca ele na frente do Platão? Acho que sim, né? Enfim. Por quê? Eu acho que o Sócrates tem essa coisa, né, de ser esse filósofo um pouco assim, contestador, né? Enfim. É o método socrático, né? Eu acho que é super importante, né? Ele foi um divisor de águas também na filosofia, né? Acho que sim. Eu acho que, embora ele, né, não tenha escrito nada, né? A gente só conhece ele pelo Platão. Eu acho que ele foi um grande filósofo, sim. Sofistas agora. Esse dá pra causar polêmica, né? Se você colocar no S, as pessoas. Acho que no B, vai, porque, enfim, também os sofistas tiveram importância, né? Não dá pra também, assim, só criticar, né? Só criticar. A gente costuma, né, olhar, enfim, de uma maneira Vejo muito pejorativo. pejorativa, mas não, eles também tiveram importância. Mas de fato, o homem é a medida de todas as coisas, né? Não sei. Acho que pode dizer que sim, né? A gente ainda. Os que você não quiser colocar, É. por exemplo, você tava falando que Adam Smith talvez não seja considerado. Em algum ponto de vista, sim, né? Mas Aham.
Se você quiser não colocar alguns também. Ah, hã, eu acho que eu vou colocar o Weber no C, né, importante ali para sociologia, né. O Goethe, eh, no B vai, é um grande autor, né. Eh, coitado do Adam Pior que o Smith. Jung tá aí e o Freud não, né? É, por que será? Jung, eu acho que eu colocaria ele no B também, né, enfim, eh, acho que a psicologia analítica tem, né, uma importância, embora, né, seja totalmente diferente do Freud, né, enfim, o Jung era, discípulo, né, o Freud chamava ele de príncipe herdeiro, né, mas, enfim, brigaram, né, e aí não não foi pra frente. Bom, Hegel no S, né, um É mesmo? filósofo, aham, acho que sim, é um filósofo super importante, ele teve um pensamento, né, difícil, né, acho que, assim, um sistema, né, a gente chama um sistema filosófico, né, de suma importância, enfim, serviu pro Lacan, né, serviu para uma série de filósofos posteriores, assim, para ajudar a pensar, né. O Kant no S também, né, poxa, o Kant é um divisor de águas, né, a gente pode se dizer, né. Sim. O Rousseau no S, porque eu gosto muito do Rousseau. Ô louco, o Russo é melhor que Platão, cara. É, Aí você pecou, velho. vai ser polêmico essa. Não, acho que sim, Rousseau também pela escrita, né, eu acho que é um autor, assim, escreve muito bem, né, é um autor que emociona, né, assim, você lê o Rousseau, você fica meio emocionado, assim, né. Maquiavel colocaria no B, né. Hã, agora eu vou colocar ali o Camus, vou colocar ele no A. Ô louco, pulou todos esses aí? Eu acho Nem o que Sêneca? ah, é, talve bom, vamos escolher então, vou colocar o Sêneca, no C, junto ali com Cara. o Weber. Diógenes pode colocar no C também. Zenão no S. No S? É. Mas esse é o Zenão lá pré-socrático, né? Não é o de O pré-socrático, né. que da escola lá da escola eleática, né? O Zenão é da escola eleática. É, né? Não é o da tem 2 Zenão na verdade, né? Aí É. tem um, acho que da época do Império Romano e tal. Isso eu não conheço. Eu acho que é. Não tenho certeza. Mas Dos enfim, esse daí, né? Dostoiévski, eu acho que eu colocaria no A, Opa, que é um autor interessante, né, não li tudo dele, mas o Memórias de Subsolo e o Crime e Castigo é interessante, né. O Engels no B ali, né, acho que louco, na frente de Sêneca, velho. Aí é complicado. Camus. Camus, hum, acho que no A também. O Locke no A. Agostinho eu colocaria no A também. Por quê? Olha, eu gosto dos medievais, assim, eu acho que o Agostinho escreve de uma maneira interessante, né, ele tem toda uma dizem, né, que ele é o primeiro, assim, escreveu uma espécie de monólogo, né, essa coisa da interioridade, da vida, né, psicológica, eu acho isso bem legal dele, assim, né. E tem essa coisa toda ele ter sido um boêmio, né, depois se converte, enfim, acho a história Sim. dele legal, né. O Durkheim colocaria ali junto com no C, né, com o pessoal
O Weber também da sociologia. O Marx eu colocaria no A. Eu acho que um autor também importante, né? O Kierkegaard no C também. Schopenhauer. hum, no B, pode ser. Caramba, bicho. Atrás do Marx. Atrás do Marx. O Aristóteles no S, né? Acho que um grande autor. Descartes no A. No A. Pode ser o Descartes no A. Por quê? Ah, o Descartes enfim, esse filósofo que deixou um problemão, né, para a história da filosofia, né? O dualismo, né? Enfim, acho que ele, enfim, é interessante de ler, né? Muito legal, assim, acho que para ensino de filosofia é um texto, né? Muito bacana, né? A forma como ele constrói esse raciocínio. Mas é um filósofo do seu tempo também, né? Tu acha? Hã? Você acha mesmo? É, assim, eu gosto do Descartes, né? Mas quando você lê ele, Não é daí muito atual, assim, na sua visão. eu acho que ele. O problema dele que ele deixou mas a conclusão dele, né? Porque é isso, ele chega, né? Ele vai colocando tudo em dúvida e tal, e no final, estamos aqui porque Deus existe, né? Eu acho que ele faltou, assim, talvez ele problematizar mais a coisa, né? Lógico, é do seu tempo, né? Uhum. Mas o Nietzsche, eu acho que no B colocaria. Caramba, velho. É, Não gosta do Nietzsche? gosto, acho legal o Nietzsche, assim, mas não sei, o Nietzsche. Acho que no B ele tá bem acompanhado. O Hobbes, colocaria no C. Acho também importante, mas. Bom, e o Adam Smith, vamos colocar no C também, vai. Boa, tá aí. Tem algum. Personalidade? Como assim? Vai sair algum teste de personalidade no fim, não? Mas, não, não. É isso aí. Você achava que ia ter alguma coisa? Não, não, tô Ah, brincando. tá. Mas seria legal, hein? É, Seria massa. qual que é o seu tipo de. Pô, ali, cara, eu acho que você pecou no Platão, falando Ah, assim, né? Por cima. uhum, No Nietzsche uhum. e no Sêneca, cara. Porra. É, Se tem que fosse escolher, Freud, você né? colocaria no S, com certeza, né? Sim. O Bergson também, acho que É, ficaria no S. na frente do Platão. É. Mas legal, É, legal. É, cada um tem sua visão, né, cara? acho que. Assim, né? Lógico, a gente tem que escolher, né? Não tem como. Mas são, enfim. Sim. Valeu, João. Obrigadão, cara. Cara, pra gente partir mais pro final, assim, eu queria te fazer uma pergunta um pouco provocativa, assim, né? Uhum. Sente do nosso papo, né, de sentido na vida, angústia e todas essas questões existenciais. Você acha que viver realmente é construir alguma coisa ou é só adiar o inevitável que é a morte? Olha, uma pergunta difícil, né? É, eu gosto de pensar é, naquela frase, né? Que filosofar é aprender a morrer, né? Eu acho que a morte é uma das certezas, né? Que a gente tem, assim, na vida, né? Uma das poucas. Que é inevitável, né? A gente não, até agora, não conhece alguém que virou imortal, né? Então, acho que talvez dá pra fazer alguma coisa, né, com isso, assim, né? Quando a gente pensa em adiar, né? Adiar esse destino, assim, né? Porque também a gente não pensa o tempo todo, né, que vai morrer.
né? Senão você não faz nada, né? Se você acordar todo dia e falar, bom, eu vou morrer, então não tenho o que fazer, né? A gente faz as coisas, continua fazendo, né? Continua inventando, criando, né? É, eu acho que é inevitável, né? Mas talvez essa questão tenha momento certo, talvez, de pensar, né? Não sei se mais pro fim da vida ou, né? Não pensar nisso não é uma boa opção, porque, de fato, né? Se filosofar e aprender a morrer, né? A gente tem que pensar sobre, né? Falar sobre. Não sei se... Mas respondendo de forma objetiva, Hum. você acha que viver é construir alguma coisa ou de fato adiar o inevitável? Acho que é construir e conforme a gente constrói, a gente adia, né? Não, sei lá, encarando isso de uma forma nua e crua, né? Talvez. A gente pode construir alguma coisa, né? Talvez seja mais interessante, eu acho, né? Do que só aceitar um destino fatalista, né? De que Você tem medo da morte hoje? tenho, tenho. Tenho porque é, aquela constatação, né? Pra morrer basta estar vivo, né? Quer dizer, é, tenho, porque acho que tem coisas que eu ainda não fiz, né? E gostaria de fazer, enfim, acho que morrer seria impedir isso, né? É, acho que todo mundo tem, né? Mas é engraçado, porque a gente tem um medo, né? Mas a gente não fica. Quer dizer, algumas pessoas ficam, né? Angustiadas, paralisadas, né? Sobretudo às vezes quando perde um ente, né? Querido, assim. Mas, em geral, a gente cria alguma coisa pra lidar com isso, né? Que é a morte, né? Que é o fim de tudo, né? Que é uma coisa que assombra, mas ao mesmo tempo ela serve às vezes como um fio de esperança, né? Quer dizer, eu vou morrer e vou ter alguma coisa depois, né? É, a gente cria, eu acho. Acho que é criar, né? Iago, obrigado, cara, pela participação. Valeu, agradeço. Obrigado. Você quer divulgar alguma coisa sua? Eu vi que você tem também, você atende lá, né? Aham. Eu acho que a minha página do Instagram, né, é Fala aqui nessa câmera aqui, por favor. iago.psicanalista, yago.psicanalista, né? Tem lá algumas reflexões, né? Algumas coisas que eu divulgo lá, acho que é interessante, né? Tem meus contatos lá, e-mail, telefone, E né? você atende, né? Sim, 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 atendo. Basta me procurar, né? Eu dou uma olhada na agenda, se tiver horário disponível, né? A gente atende. Show de bola, cara. Obrigado por ter vindo, pela participação. Valeu, eu E, agradeço. bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aqui no canal. Eu sempre bato na tecla aqui, porque realmente é muito importante. Os convidados que vêm aqui no podcast, eles sempre falam que olham, né, para a métrica dos inscritos. É muito importante para a gente conseguir trazer cada vez mais convidados de cada vez mais alto nível. Então, obrigado de coração se você assistiu até aqui. Lembra de se inscrever aí, realmente. E a gente tá com o clube de membros também no canal aí. O valor muito baixo, assim, o valor menor do que uma esfirra aí no mês. E você, virando membro aí, você vai apoiar muito a gente, né? Ajudar a gente também a fazer mais episódios. E, bom, agradeço de coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.